Antes de mais, a Mostra de Teatro de Almada começa por ser uma grande festa do teatro, que se faz há 25 anos, com a participação de vários grupos, sobretudo grupos de Almada. Todos os anos tem sempre um denominador comum, que é tem sempre um programa muito eclético, muito variado, vários estilos, várias estruturas teatrais, para vários públicos, desde espetáculos infantis, espetáculo clássico, performance, dança, e depois há também sempre um programa de atividades complementares à mostra de teatro, que passa por exposições, conversas, debate, alguns concertos também. Portanto, a palavra de ordem é sempre muito eclético e muito plural, não só a nível do programa em si, mas também ao encontro daquilo que o público procura. E pronto, de facto, isto aqui creio eu, que vai também criar massa crítica, portanto, porque o público também é cada vez mais exigente e há necessidade de ser uma coisa variada e plural. A edição de 2021 acaba por ser um bocadinho atípica, sobretudo pelo número de espetáculos que compõem o cartaz, e passo a explicar porquê. Porque, de facto, foi uma forma de nós colmatarmos as dificuldades que o setor cultural teve que enfrentar, de resto todos nós, mas muito também o setor da cultura, com esta questão da pandemia de Covid-19, e de facto foi lançado um repto às estruturas participantes, se assim o entendessem, que poderiam participar com várias atividades complementares e com 2 espetáculos diferentes, e assim foi. Por norma, todos os anos o programa da mostra tem uma média de 22 espetáculos no máximo, penso eu, creio eu, e este ano não, temos 31 espetáculos, fora as atividades complementares, que ainda são algumas, não é? Que ainda são algumas. É muito plural, muito plural. Julgo que pela primeira vez, já tivemos antes, mas não tantos. Temos neste momento 13 espetáculos para o público infantil, mesmo para o público dos mais pequeninos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da proposta do Creme de la Creme, o Aviador e a Rosa, inspirado, portanto, no Príncipezinho de Saint-Exupéry, estava-me a faltar a palavra. Temos também o Repo Super pelo Teatro ABCP. Temos também um espetáculo original pelo cênico da incrível almadense Graça à Fada Engraçada, que também é um espetáculo para maiores portanto, de 3 anos. E depois acabas também por ter ofertas mais clássicas, como textos de Samuel Beckett, Dias Felizes, tens também o Público de Garcia Lorca, que vai ser levado à cena pelo Ninho de Víboras, e tens outros que, não sendo adaptações integrais de textos, são inspirados no universo, não é? Como é o caso do espetáculo Intemporais, que vai beber aos Lusíadas, portanto, Luís Vaz de Camões, e também à Odisseia de Homero. Portanto, há aqui realmente uma oferta muito plural e muito variada. É um balanço muito positivo. Não penso que quando comecei este projeto não sabia que ia chegar até aqui e da forma que chegamos. Este ano, por ser os 10 anos, é um ano para nós também de reflexão. E tanto que nós estamos neste momento, um dos participantes das 10 edições, um dos atores das 10 edições dos Atos Urbanos, está a desenvolver um projeto de investigação apoiado pela DG Artes, precisamente sobre estes 10 anos de Atos Urbanos. Portanto, nós estamos nesse processo de reflexão, e na Mostra de Teatro vamos apresentar o espetáculo Fósforos. E vamos também ter 2 propostas, temos 2 eventos de atividades complementares, uma exposição que reflete os 10 anos, uma exposição fotográfica de criações que entraram nas várias edições da Mostra de Teatro de Almada, por fotógrafos da Mostra de Teatro, e vamos também ter uma conversa de debate sobre estes 10 anos e sobre o nosso percurso. O título será de Atos Urbanos da Formação à Companhia, é uma questão que nós colocamos. Portanto, para nós este também é um ano de comemoração, mas também de reflexão sobre o nosso percurso e sobre o futuro dos Atos Urbanos.
O espetáculo Fósforos é um espetáculo que essencialmente homenageia o teatro e os atores. Nós escolhemos trabalhar este tema, o texto é da Sara Adamopoulos, e nós resolvemos trabalhar este tema precisamente porque fazemos 10 anos este ano e este espetáculo é um espetáculo com texto inédito em que vemos uma dramaturgista em cena a ter um parto, a parir o texto. Temos o encenador que ensaia com os seus atores já numa reta final do espetáculo e temos também os atores que estão portanto, a ensaiar um texto sobre uma temática real, sobre um despedimento coletivo que aconteceu em 2015, numa grande empresa de comunicação social. E, portanto, esse texto, que ocupa uma grande parte do espetáculo, reflete também as dificuldades que os artistas e que as companhias de teatro se deparam todos os dias. Portanto, quer seja ao nível de apoios, ao nível da precariedade, das dificuldades, não é, de toda a logística, não é, que uma criação teatral exige. E essencialmente é isto, é uma homenagem e ao mesmo tempo uma reflexão sobre o teatro. Isso é uma pergunta muito difícil porque não depende só de mim, não é? Mas eu queria que os atos urbanos continuassem a crescer. Penso que é muito importante a componente formativa, mas cada vez mais e ao longo dos anos nós fomos investindo também na parte da criação artística, trabalhando sempre no sentido da criação coletiva, chamando profissionais também das outras áreas para colaborarem connosco. E, portanto, eu gostaria imenso de dar continuidade a esse trabalho e de poder levar ao máximo de salas possíveis, continuando o trabalho em Almada, mas saindo também fora de Almada. De facto, é um traço muito forte no concelho de Almada ao Teatro, sem dúvida, e é algo que já vem de muito de trás. Até mesmo antes do 25 de Abril, Almada tem um traço que vai dar origem também ao teatro, que é ter um movimento associativo muito forte, muitas coletividades de cultura e recreio. Algumas são até centenárias, como é o caso da Incrível Almadense e da Academia Almadense, que de certa forma nesses tempos mais cinzentos serviram um bocado, foram de facto preencher aquelas lacunas que as pessoas se sentiam mais lúdicas, não só na alfabetização, mas também, sobretudo no teatro. Havia muitos grupos de teatro nessa altura, muitos textos que subiam à cena e julgo que isso tem alguma influência, portanto, no gosto do público que vive em Almada pelo teatro. E depois, obviamente, tem que se passar sempre pelo Festival Internacional de Teatro, não é? Que é uma referência no país e na Europa, como sabem, que começou em 1984 e hoje é o que é, não é? Portanto, tem sempre um cartaz maravilhoso e não só de espetáculos, mas também de atividades complementares. Depois, em 1996, houve esta mudança, sobretudo para os outros grupos de Almada que não participavam no festival. Portanto, dar palco, dar voz, funcionar como uma espécie de montra, não é, para todos os grupos de Almada, que não era só o público que gosta de teatro. Há muitos grupos de teatro em Almada, isso também é importante. Eu julgo que isso também é outro traço que caracteriza o concelho. E de facto foi assim que nasceu a mostra, não é? Para dar de facto palco a esta quantidade de grupos que nasciam constantemente no concelho de Almada. E 25 anos depois estamos aqui, não é? Nesta edição não participam só grupos de Almada, devemos dizer isso, participa também um grupo de Cascais, de Lisboa e também outro do Seixal, mas a alma portanto, da mostra é sobretudo os grupos de Almada e é incontornável, de facto. Joana, não sei se queres... Sim, pegando um pouco nas tuas palavras, eu acho que a Almada, eu sou da Almada e a Almada tem esse traço característico. Eu penso que
toda a gente que vive em Almada se relaciona de alguma maneira com o teatro. Portanto, ou já fez teatro, ou tem alguém na família ou no grupo de amigos que faz teatro. Portanto, é uma coisa que está muito enraizada. E é uma coisa também única, penso eu, e já falámos disso várias vezes, uma mostra que se apresenta praticamente só, e ao longo dos anos tem sido assim, com grupos do concelho. Portanto, uma cidade com uma quantidade de grupos que, não é, que conseguem fazer um festival, não é? Portanto, isto é muito próprio de Almada, e a mostra tem um papel fundamental nesse aspecto, porque mostra o trabalho dos diferentes grupos e permite também aos grupos conhecerem o trabalho uns dos outros, entre si. Portanto, a mostra é também esse ponto de encontro e de convívio. Porque ao longo do ano nós, muitas das vezes, não é, cada um está no seu percurso profissional, e a mostra é aquele momento onde sabemos e vamos ver o que é que cada um está a fazer, e nos encontramos e discutimos propostas e ideias. Portanto, penso que para nós é importantíssimo este evento, e tem sido ao longo dos anos. E depois também convém dizer que, portanto, desde sempre a Câmara de Almada também sempre apoiou todas estas iniciativas relacionadas com o teatro, tanto a Mostra Teatro de Almada como o Festival Internacional também contou sempre com o apoio da Câmara. Portanto, existe também sempre essa estrutura de base que é fundamental para que os grupos possam crescer, possam apresentar o seu trabalho. É uma vantagem no sentido em que nós podemos facilmente chegar a várias salas de teatro com uma programação muito diversificada, e isso, enquanto criador ou enquanto artista, é muito importante. Conseguir estar próximo do trabalho dos seus pares, não é? E poder apreciar o diferente trabalho que se faz nas diferentes salas. E de facto, estar em Almada é uma vantagem. Estando tão perto de Lisboa, é muito fácil deslocarmos e vermos e convivermos e partilharmos ideias, e estar com outros artistas e acompanhar o trabalho de outros. Por outro lado, pensando agora também, não é, pronto, no meu projeto, nos atos urbanos, é mais difícil, não é? Porque nós somos muitos, em termos de apoios, muitas vezes é difícil. Portanto, torna tudo também mais complicado em termos de criação de uma estrutura de teatro. É difícil. Portanto, há vantagens e desvantagens, mas, no entanto, pronto, eu, como disse, sou de Almada, comecei a fazer teatro em Almada, criei o meu projeto de teatro em Almada e estou contente com isso. Pretendo continuar sim, e acredito que seja uma vantagem estar tão perto de Lisboa. Prefiro acreditar nisso do que no contrário, embora saiba que, de facto, também há muitas limitações nesse sentido, em termos de desenvolvimento da estrutura, não é? Ou de um projeto artístico. De facto, concordo, o que a Joana diz também siga a mesma linha. Almada também tem uma oferta também muito própria, portanto, a oferta que é apresentada, por exemplo, anualmente no Teatro Municipal Joaquim Bonito, está ao nível de Lisboa. Até muitas vezes peças que estão em Lisboa também estão em Almada e vice-versa. Portanto, às vezes nem há necessidade de sair da Almada para virmos ver peças a Lisboa, porque a oferta ou é muito parecida ou até é igual. Portanto, eu considero pessoalmente que a oferta que todos os anos passa pelo Teatro Municipal Joaquim Bonito é de excelente qualidade. Excelente qualidade. E, de facto, não penso que haja nenhuma desvantagem. Acho que, pelo contrário, até são duas áreas que se complementam uma à outra, eu creio. Que a cultura tenha a capacidade de enfrentar esta e todas as outras pandemias que possam vir, porque é a cultura, sem dúvida, que poderá ou que tem o poder de fazer de nós melhores cidadãos,
com maior poder de decisão, com maior poder de reflexão. Portanto, desejo isso e desejo também que a cultura seja sempre apoiada e que não seja colocada para os lugares de menor destaque nessa priorização. É isso que eu desejo. Eu acho que já disseste tudo, também é o meu desejo. Eu acho que é preciso continuar a investir na cultura, é preciso continuar a investir na educação e para a cultura, isso é muito importante. Penso que temos vindo a fazer um esforço nesse sentido, mas ainda é pouco. Portanto, o meu desejo é que cada vez possamos estar mais próximos da cultura em termos educacionais, em termos culturais, em termos sociais, e que a cultura seja acessível a todos, essencialmente. É isso, e que faça parte da nossa vida como qualquer outra coisa indispensável para nós. E já agora, quem ainda não começou, ainda vai a tempo de, portanto, começar. É só vir a Almada entre 29 de outubro e 28 de novembro. Tem 31 espetáculos para ver em 10 salas do Concelho de Almada, e há espetáculos para todos os gostos, a preços até, portanto, reduzidos. Portanto, o bilhete normal custa 6 euros, para séniores e jovens custará 5, e depois ainda há desconto para se houver um grupo de 6 pessoas. Portanto, não há desculpa para não vir ao teatro. É só virem a Almada de 29 de outubro a 28 de novembro, para a Mostra Teatro de Almada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.